Nós temos o prazer de estar hoje participando do nosso enfoque regional, o ex-prefeito, o ex-deputado, o ex-presidente da Assembleia, ex-chefe da Casa Civil, hoje o conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Sidney Stanislau Beraldo. O Dr. Sidney Beraldo, que exerce hoje a presidência do Tribunal de Contas do Estado, esteve em Bauru para participar de um evento onde o próprio tribunal manteve um contato e ele fez uma palestra para os 83 municípios do interior do estado, mais concentrados nesta região oeste do estado. E valendo-se de um relacionamento de mais de 40 anos, eu tive o privilégio de poder convidar o meu amigo Sidney Beraldo para participar uma vez mais deste enfoque regional que ele já participou quando era presidente da Assembleia Legislativa. Beraldo, com que alegria, me permita assim chamá-lo, porque eu estou muito feliz com a sua presença hoje nos estúdios da TV Prefê. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Samuel, a alegria é minha, né, de estar aqui com você mais uma vez no Enfoque Regional. Como disse muito bem, nos conhecemos 40 anos, é que nós ficamos nos conhecendo muito novos, né, Samuel? Você começou a sua carreira muito jovem e eu também. Mas é uma alegria voltar aqui em Bauru e ter a oportunidade desse contato com você e principalmente falar aqui com os seus telespectadores. Bom, o Dr. Sidney Beraldo, ele foi prefeito de São João da Boa Vista, uma cidade na região de Campinas, uma cidade muito importante no estado de São Paulo, e depois fez toda uma carreira política na Assembleia Legislativa e onde exerceu, inclusive, cargos na Secretaria de Estado e na própria Casa Civil. Ô Beraldo, como é que foi esta sua ida para o Tribunal de Contas do Estado? Você que tinha toda uma carreira consolidada na política, virou eminentemente agora uma carreira técnica. Bom, é as coisas que acontecem na vida, né, que muitas vezes você nem planeja, mas a partir do momento que você faz a opção pela vida pública, né, você tem que estar sempre à disposição daquilo que for convocado. Eu diria que a minha ida para o Tribunal de Contas foi quase que uma convocação, mas que me deixou bastante honrado, porque trata-se de um cargo, de uma função bastante importante e uma missão, né? Uma missão bastante nobre, que é de contribuir para que a gente tenha cada vez mais o dinheiro público bem aplicado, de forma efetiva, que os gastos públicos vão no sentido de beneficiar a população, contribuir para a melhora da gestão, o combate à corrupção. Então, a missão do tribunal, sem dúvida, é muito importante. Eu acredito que, em função da experiência acumulada, né, de prefeito e depois também a minha passagem pela Assembleia Legislativa, que eu tive a honra de presidir, esta vaga era uma vaga da Assembleia Legislativa, né, a autonomia, a indicação dos parlamentares. Muitas vezes isso é até criticado hoje, não é? Nós estamos vivendo um momento difícil e muitas vezes se critica a indicação política. Ocorre que tudo isso encontra-se respaldo na Constituição. A Constituição de 88, que é uma das constituições do Brasil mais aberta, tanto é que tem o título da Constituição Cidadã, ela é que desenhou esse arcabouço e a forma jurídica. Nós precisamos compreender, me permite até me alongar um pouco nesse ponto, porque eu acho que é um ponto que, em função de estar sendo discutido tudo isso hoje, o poder legislativo é o poder que tem a responsabilidade de fazer a fiscalização do poder executivo, eleito pela própria população, um poder legitimado através do voto. Os tribunais de contas nasceu como um órgão técnico que contribui para que o exercício desta atribuição do
do Legislativo seja completada, a política com a avaliação técnica. Então, esse é o modelo que foi constituído, esta foi a visão dos legisladores quando estabeleceu isso, por isso que estas vagas são da Assembleia, e eu vim indicado por unanimidade pelos deputados para representar o Poder Legislativo no Tribunal de Contas de São Paulo. Desde quando você assumiu o cargo de conselheiro? A indicação se deu no final do ano de 2012 e eu assumi no comecinho de janeiro de 2013. E como é que foi esta sua ascensão à presidência neste período curto da sua permanência como conselheiro? Bem, nós somos em 7 conselheiros, né? E aí é um período, o mandato é de 1 ano, né? Então a cada ano se promove a troca do presidente. Então, naturalmente que isso aconteceu dentro dessa própria lógica estabelecida pelo tribunal. E o cargo é vitalício? O cargo de conselheiro é vitalício. Ou seja, o cargo de conselheiro. Antigamente era até 70 anos, agora com a prorrogação, enquanto as pessoas estão chiando porque a aposentadoria pode passar para 65, muitos cargos vão a 75 e parece que o de conselheiro e outros tantos mais também atingem essa idade. Sim, houve uma alteração recente da Constituição, elevando a expulsória, né, que nós chamamos, que era de 70 anos, para 75 anos. Não necessariamente você tem que permanecer, mas foi realmente estendido. E o que valeu para os ministros do Supremo, valeu também para a magistratura como um todo, e como os conselheiros são equiparados aos desembargadores de Estado, também hoje é 75 anos. Ô Beraldo, quais são as principais hoje atribuições de um Tribunal de Contas? Bom, nós efetuamos a fiscalização, a auditoria da aplicação de recursos públicos dos 644 municípios que nós temos no estado de São Paulo. A cidade de São Paulo tem um Tribunal de Contas próprio, que é o Tribunal de Contas do município. Então, os 644 municípios, mais todos os órgãos, né, as fundações, autarquias municipais, além da fiscalização e do acompanhamento da execução orçamentária do governo do Estado, não só das suas secretarias, mas empresas públicas, das universidades. Ou seja, o Tribunal de Contas de São Paulo tem sobre sua responsabilidade o acompanhamento e a auditoria de mais de 3.300 órgãos, porque também estão aí as câmaras municipais, o que remonta um valor de orçamento de 330 bilhões de reais, somando o orçamento do Estado e dos 644 Quantos funcionários tem hoje o Tribunal? 1.850 funcionários. Hoje o Tribunal ele descentralizou as suas atividades, que antigamente só era em São Paulo. Nós temos algumas regionais espalhadas pelo interior do Estado. Temos 20 regionais, né, porque trata-se de um Estado muito grande, como eu disse, 644 municípios, e também essa descentralização, nós fiscalizamos não só as prefeituras, as câmaras e os seus órgãos, mas também todas as unidades de despesa do Estado, as regionais da educação, regionais de saúde, também são objetos de fiscalização destas regionais. Ô Beraldo, nós sempre ouvimos dizer, olha, tal conta de tal prefeito, de tal órgão, de tal câmara foi rejeitada pelo Tribunal de Contas ou teve alguns apontamentos de eventuais irregularidades. A par deste trabalho de fiscalização, o tribunal também orienta os prefeitos, os municípios, os órgãos a como fazer para não incorrer nesses apontamentos? Sem dúvida. Aliás, o que nós estamos fazendo nesse encontro aqui em Bauru,
é o 21º, quer dizer, há 21 anos, porque nós fazemos estes ciclos de debates anualmente, há 21 anos o tribunal já tem esta sistemática. E o objetivo principal é exatamente esse, Samuel, é prevenir, é orientar, né, os prefeitos, orientar os presidentes de Câmara, todos os gestores públicos, de forma que a gente possa contribuir para evitar os problemas. Né? Nós temos registrado, nos últimos anos, um número acentuado de prefeitos que recebem um parecer desfavorável nas suas contas, presidentes de câmaras que também têm e as suas contas rejeitadas, os repasses ao terceiro setor, porque isso, como tem aumentado muito, né, as parcerias dos governos, sejam ele municipal ou estadual, que repassa recursos, estabelece essas parcerias com as OCIPs, ONGs, entidades. Muitas vezes esse acompanhamento não é feito de forma legal e adequada, acabam contribuindo para que os gestores públicos, especialmente prefeito e presidente de Câmara, tenham as suas contas rejeitadas. E aí, isto combinado com a lei, chamada lei da ficha limpa, hoje muitos presidentes de câmaras ou prefeitos passam a ter dificuldade até na manutenção do seu mandato ou numa próxima candidatura. Por isso, nós trabalhamos muito isso. E agora, sobre a minha presidência, o enfoque bastante nesse sentido, prevenir, prevenir, prevenir. Né? Nós estamos fazendo, Samuel, inclusive, o acompanhamento das contas ao longo do ano da execução orçamentária, porque é uma mudança também bastante interessante, porque muitas vezes, aliás, antes desta decisão, nós fazíamos a fiscalização no ano seguinte, depois do fechamento das contas, e ela era apreciada 2 anos depois, né, depois da instrução. Nós agora estamos fazendo este acompanhamento em 324 municípios, vamos aumentando a partir da nossa capacidade de trabalho, mas qual é a grande mudança? A partir do momento que você acompanha a execução ao longo do ano, é possível você já detectar problemas que poderão redundar numa rejeição das contas e já vai promovendo os chamados alertas, alertando o gestor para que ele tenha tempo de fazer a correção. Leonardo, eu queria a sua opinião, fica à vontade de querer responder ou não, sobre eventuais problemas causados por administrações onde as contas são apontadas e muitas vezes elas não são aprovadas pelo próprio tribunal e as câmaras municipais cabem a ratificação ou não daquela situação, aprovando ou não aquela situação. Não bastasse isso, o prefeito ainda pode recorrer à instância judicial para poder reverter essa situação. O que é que o presidente pensa sobre isso? Olha, no caso das contas das prefeituras, é exatamente isso. Quer dizer, a última palavra é da Câmara Municipal, porque pela Constituição, quem tem realmente o poder de fazer a avaliação e a fiscalização é a Câmara Municipal. Cabe ao Tribunal de Contas, não é, dar o parecer e encaminha para a Assembleia, aliás, para a Câmara, e a Câmara é que toma a decisão. Olha, nós temos verificado que em mais de 90% dos casos, as câmaras municipais têm acompanhado as decisões do tribunal, quer dizer, na sua grande maioria. Em alguns casos, as câmaras têm modificado, mudado. Bom, o que acontece? A lei estabelece que a última palavra é da Câmara. Nós podemos dizer, também não somos infalíveis, né? Pode ser que tenha algum caso e que a Câmara tenha verificado do ponto de vista político, do ponto de vista de uma análise mais ampla do que aquela da visão estritamente legal,
e que possa ter outra compreensão. É preciso que haja esse entendimento também, não é? Essas distorções eu tenho percebido ao longo dos anos na minha atividade jornalística, que ocorrem principalmente quando se trata de educação, que tem verba carimbada, quando se trata de saúde, que tem todo um percentual já determinado. Claro que a lei de responsabilidade fiscal veio dar, inclusive, um engessamento maior à própria administração. Mas é neste caso que ocorrem as distorções, e muitas variáveis têm feito com que prefeitos, muitas vezes, deixam de cumprir aquilo que está estabelecido. Sem dúvida. Agora, um ponto, Samuel, que aproveito a oportunidade, que gostaria de destacar também, é um avanço dentro do tribunal que caminha fortemente, não só para a análise do ponto de vista legal, do ponto de vista da conformidade da lei, mas também, Samuel, do ponto de vista da efetividade das políticas, da qualidade do gasto, não é? Que isso é importante. Quer dizer, muitas vezes nós verificamos que o prefeito aplica mais até do que os 25% na saúde, 3, 4 anos seguidos na educação, por exemplo, que é 25%, a saúde, a exigência legal é 15%, aplica mais. Mas nós queremos saber o seguinte, e a qualidade? Quer dizer, você está gastando tudo aquilo que a lei determina, mas e a qualidade? Os indicadores estão bons, né? A população está satisfeita com o atendimento da saúde, e nesse sentido é que nós temos feito aquilo que nós chamamos de auditoria de resultados, né? Nós construímos, inclusive, um conjunto de indicadores, que é chamado IEGM. Aliás, fiquei muito satisfeito com o nosso querido Pedro Tobias, que é o deputado que representa tão bem aqui esta região. No bloco político eu vou falar da citação do deputado que está aqui participando desta entrevista, acompanhando você, ele que foi seu colega durante tantos anos na Assembleia. Exatamente, por quem tem uma grande admiração. Escreveu um artigo, não é, a respeito da composição e da importância desses indicadores, né, que vai exatamente no sentido de olhar a qualidade do gasto, o resultado. É isso que a sociedade deseja, não é? Se às vezes a gente fica muito olhando do ponto de vista técnico, do ponto de vista... eu cito um caso, né? Não só estamos fazendo o acompanhamento das contas, mas também o acompanhamento da execução orçamentária, para ver se aquele contrato feito, ele está tudo certinho do ponto de vista legal, no papel, mas a execução do contrato está atendendo a população. Além disso, as fiscalizações ordenadas, né, que nós fizemos aí nas UBSs, nos hospitais, e que nós estamos verificando a qualidade do atendimento. E aí eu cito um exemplo, que o Pedro Tobias, que é médico, o caso de um município que adquiriu um raio-x novo, lá, e um contrato de R$250 mil. O contrato foi a licitação, o contrato feito tudo certo, está tudo redondo. Aplicou com isso, ele aplicou na educação, contribuiu para na saúde, aliás. Para garantir lá os 15%. No modelo antigo do tribunal estava tudo certo. Quando se faz uma fiscalização ordenada, verificou-se que mais de 1 ano e meio esse raio-x estava na caixa fechada lá na UBS. Quer dizer, não tinha sido, nem foi tirado da caixa. Então, quer dizer, no modelo antigo estava tudo certo. Agora nós fomos verificar que é um desperdício, né? E o que justifica você adquirir, comprar, pagar, destinou recurso público e isso fica parado lá. Outra questão, muitas vezes se critica muito o prefeito, da questão do atendimento, e nós verificamos que existe uma demora entre a chegada do paciente, o atendimento pelo atendente, de mais de 2 horas e meia, chegando 3 horas na média de um atendimento. Aí muitas vezes se depara, e o que nós verificamos
nestas nossas auditorias é que os médicos também não cumprem a jornada de trabalho, não é? Muitas vezes são contratados para 4 horas, ficam 1 hora, 2 horas, e aí essa fila aumenta. Muitas vezes recebe por isso e não consegue realmente cumprir o horário, e acaba prejudicando. Então, o que eu queria reforçar é exatamente isso, quer dizer, o tribunal caminha cada vez mais para olhar também a qualidade do serviço. É claro que esse é um assunto que demandaria, nós teríamos argumentos aí para discutir isso daí durante muitas e muitas horas, por exemplo, mas cabe ao legislador. Por exemplo, tem muita cidade que não consegue aplicar os 25%. Porque aí passa a construir escola, passa a comprar ônibus escolar, passa a comprar viatura destinada à educação. Já em outros municípios ocorre ao contrário. Claro que deveria ter uma variação e uma possibilidade, mas isso não é problema do presidente do Tribunal de Contas, é de um problema de legislação. Vamos falar um pouquinho de política. Você foi deputado em quantas legislaturas? Eu fui em 4 legislaturas, considerando que a última eu exerci como secretário de Estado, porque eu fui secretário de Gestão e fui afastado. Então, fiquei na Assembleia mesmo 3 legislaturas. Então, você só ficou com o Pedro Tobias? 4 vezes. 3 vezes? 3 vezes com o Pedro Tobias. Tive a oportunidade de conviver muito. O Pedro sempre, eu tenho uma grande admiração e sou sempre grato ao Pedro, porque o Pedro sempre me apoiou em todas os meus dentro da minha carreira, nos pleitos, ou muitas vezes aquilo, como liderança, como líder do governo, como presidente da Assembleia, e o Pedro, que é um dos deputados mais respeitados que nós temos na Assembleia, ele tem essa grande vantagem de que ele consegue, além de ser um deputado atuante, participante, ele representa, né, muito bem a sua região, ele briga muito. Hoje ele está brigando pelo Estado inteiro na qualidade de presidente estadual do seu... Você continua no PSDB? Mas Você continua no PSDB? Não, ou teve que se uma desligar? das exigências é a partir do momento que você é indicado, você deixa de ser filiado a qualquer partido. Mas o Pedro chegou para mim e falou assim: Samuel, fala para o Beraldo se ele acha que o Geraldo vai ser candidato, é um nome bom para presidente. Você pode falar sobre isso? Bom, eu como presidente do tribunal, né, eu tenho que ser isento, tenho essa atribuição, inclusive, de acompanhar e fiscalizar o governo do Estado, mas eu diria que, como cidadão, tenho um grande apreço pelo governador, é um homem que... Acima de tudo honrado, vem fazendo realmente uma gestão bastante equilibrada e eu posso dizer isso, eu não quero dizer isso como ex-deputado ou como alguém que foi chefe da Casa Civil, mas posso dizer isso como o fiscal e como aquele que avaliou as contas do governo do Estado de 2015, que eu fui o relator das contas, né? E as contas foram aprovadas por todos os conselheiros. E num momento como esse, né, de muita dificuldade que a gente vê, realmente é um governo austero. Beraldo, eu queria fazer uma pergunta também, você fique à vontade. E esse zum aí sobre esta delação premiada envolvendo conselheiros do Tribunal de Contas do Estado? Nós já tivemos algum problema aqui no estado de São Paulo, por exemplo, envolvendo o ex-conselheiro Robson Marinho, e outros estados também tivemos. Mas agora veio num pacote fechado. Como é que você viu isso? Olha, em primeiro lugar, eu acho que nós devemos apoiar, não é, toda a investigação. Toda a investigação, seja ela de onde vier, todas as instituições, todos aqueles que têm responsabilidade na aplicação de recursos públicos, que ocupam cargos, ele tem que dar satisfação, ele tem que prestar contas, não é? E nós, eu diria até, felizmente, nós estamos vivendo esse momento. Apesar de toda a dificuldade econômica, financeira, da crise institucional que nós estamos vivendo, vamos olhar essa questão, não é? Eu acho que estamos
no caminho certo, né, de realmente apurar essa questão da impunidade. Sempre foi um problema sério que nós enfrentamos no país, e os tribunais não ficam fora disso, né? Onde tem... o ser humano tem problema. Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro é uma coisa lamentável. Tem essa questão que foi divulgada sobre essas delações. Nós precisamos aguardar, porque também as informações que se tem é que teria uma delação, mas não temos nenhum nome, não temos a delação, não foi homologada. A partir do momento que se reúna todas estas informações, nós, no exercício da nossa função, com a responsabilidade que nós temos, e com a minha história, eu não vou deixar de cumprir aquilo que precisa ser feito, no sentido de dar transparência e prestar conta à sociedade. Beraldo, para encerrar agora, nós temos esta operação deflagrada aí, Lava Jato. E claro que tivemos denúncias e muitos envolvimentos de corrupção. Você entende que esta operação veio trazer um certo amedrontamento para a classe política, para os executivos, para evitar esse tipo de ação que ocorreu de forma deslavada em muitos municípios brasileiros nos últimos tempos? Não veio até ajudar o próprio Tribunal de Contas em muitos desses aspectos? Não, como eu disse, né, inicialmente, eu acho que o que nós estamos vivendo é um momento bastante interessante do ponto de vista de você apurar aqueles homens públicos que realmente assumem com responsabilidade, que têm compromisso com a sociedade, e muitas vezes há alguns que ocupam essas funções para fazer negócio, para levar vantagem. Então é preciso separar, não é isso? E eu acho que isso está acontecendo. Eu acho que as instituições, tanto o Poder Judiciário como o Ministério Público, têm trabalhado nesse sentido. E muitas vezes os tribunais, ainda sem um reconhecimento da população, porque muitas vezes trabalha de uma forma diferente, que não dá muita publicidade àquilo que faz, mas de uma forma geral, os tribunais de contas têm contribuído muito, nesse sentido, muito antes dessa questão da Lava Jato. Eu cito um exemplo. Em 2012, 70% daqueles que pretendiam ser candidatos a cargos municipais, sejam prefeitos ou vereadores, 70% tiveram as suas impugnações feitas e a rejeição do registro da candidatura em função de decisões tomadas pelo Tribunal de Contas. Eu acho que é até triste isso, não falo isso com alegria, mas o que significa que o Tribunal de Contas vem cumprindo, o seu trabalho, a sua missão, no sentido de contribuir para que os recursos públicos sejam bem aplicados e que se evite a corrupção. Beraldo, eu fiquei muito feliz em tê-lo aqui na nossa programação. Claro que você tem compromissos e nós estenderíamos esta entrevista por muito tempo, até porque você tem muito o que dizer, dada a sua inteligência, a sua experiência e o seu conhecimento. Mas eu fiquei feliz. Você continua morando em São João da Boa Vista ou está só em São Paulo? Eu moro nas duas cidades, como o Pedro. Eu já fui hóspede do meu amigo Beraldo. Um pouco em São Paulo, um pouco em Bauru, eu também. Um pouco em São Paulo, um pouco em São João. E espero recebê-lo. Vai ser um prazer recebê-lo, não só em São Paulo, como também em São João da Boa Vista. Bom, eu fiquei muito feliz. Beraldo, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. Para mim, foi uma deferência e uma honra muito grande. Ao deputado Pedro Tobias, que veio acompanhá-lo. Eu tenho certeza que será muito profícua aquilo que você estará proferindo para os prefeitos dessa região, para a classe política e para aquelas pessoas que têm um envolvimento e que precisam do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço, Samuel. Foi um prazer enorme revê-lo. Um grande abraço a todos. Bom, nós estamos encerrando o nosso enfoque regional de hoje, recebendo com muita alegria, com muito prazer, a figura proeminente do presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Sidney Beraldo, que esteve já
em outras oportunidades aqui na TV Por Ver, principalmente como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Sigam assistindo ao Enfoque Regional nos seus horários alternativos. Um abraço a todos e até o próximo programa.